Após a aprovação da reforma da Previdência, que ainda falta um pouquinho, não está simples, a gente vai ter também uma proposta de reforma tributária, que talvez seria tão ou mais importante que a reforma da Previdência. Sabe o que é a reforma tributária? Sabe por que ela é tão importante para o Brasil? Então confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, por favor, ó. Se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado nesse mundão e no Brasil também, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo que eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Não esquece também de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Bom, o seguinte, o Brasil tá passando, por um momento bem intenso da reforma da Previdência. Aliás, fiz um vídeo no canal ontem falando, explicando pra vocês quais são os pontos positivos, o que eu acho que ficou aquém na reforma da Previdência, mas já tá sendo discutido tanto pelo governo, pelo Paulo Guedes, quanto principalmente pelo Senado, são propostas diferentes, uma reforma tributária, tá? Eu costumo falar assim, galera, que o Brasil é um país de alto potencial. Quem já estudou um pouquinho de Brasil sabe o quanto que a gente tem altos recursos biológicos, naturais, uma população gigantesca, mercado consumidor, mão de obra e tal. Só que o Brasil, ele possui gargalos econômicos. O que seria um gargalo econômico? São dificuldades que fazem o Brasil deixar de crescer, não conseguir crescer, não conseguir se tornar um país desenvolvido. Dentro desses gargalos, eu poderia colocar para vocês o desajuste fiscal que a gente vive, ou seja, a gente gasta de uma maneira muito errada, tá? A reforma da Previdência, ela vem com uma tentativa de solucionar esse problema. A infraestrutura, que ainda não tivemos um projeto apresentado pelo governo para conseguir solucionar esse problema com toda certeza. A falta de desenvolvimento de tecnologia, que o Brasil também não consegue, tá? A gente não consegue. País desenvolvido é país que produz tecnologia. Por enquanto a gente também não tem nenhum tipo de política pública voltada para isso. E a questão tributária, a questão dos impostos. O Brasil é um país que é muito injusto na questão dos impostos, e a gente vai entender o porquê isso. O Brasil é um país que cobra muitos impostos? Se eu perguntasse para vocês aqui, ó, vocês estivessem frente a frente, com certeza vocês falariam sim, com toda certeza, Poxa, eu sinto que meu poder de consumo é muito reduzido, etc. Eu diria para vocês que mais ou menos, parcialmente. O Brasil é um país que ele cobra impostos de maneira errada, não que ele cobra muitos impostos. Como assim, professor? Tá absurdo isso aí. A gente pode falar de impostos em alguns setores aí, Por exemplo, quando a gente fala do Brasil, o Brasil, ele cobra altíssimos impostos no produto, na produção, perdão, nos serviços e no consumo. Ou seja, para você produzir determinada coisa, o imposto que tem sobre aquilo, ele é muito elevado. O Brasil, ele cobra altíssimos impostos naquilo. Nos serviços, então quando você vai contratar um funcionário, por exemplo, você tem que pagar uma série de impostos que dificulta a contratação de funcionários. Consequentemente, aumenta a informalidade, que é uma coisa legal, teoricamente legal aí, e também dificulta a contratação de gente mesmo, ou seja, gerando desemprego, reduzindo o consumo. Para piorar, a nossa produção, aliás, o nosso consumo, ele tem um altíssimo imposto. Não sei se vocês já viram, toda vez que você vai fazer compra no supermercado, ou qualquer compra, vem lá a sua notinha fiscal e vem o quanto que você paga de imposto no consumo daquele produto. Então, sei lá, se você faz uma compra no Brasil, supermercado e tal, uma compra de mês, mais ou menos, 50 a 60% do que você pagou naqueles produtos é na forma de imposto. É isso que dificulta, sabe? Porque vamos pensar, como para produzir tem muito imposto, quer dizer que o produto ele vai ficar mais caro. Para prestar serviço, como tem muito imposto, isso vai reduzir a criação de empregos, consequentemente menos pessoas consomem, isso atravanca a nossa economia. E como para você comprar o produto também tem mais imposto ainda em cima, consequentemente o poder de compra do brasileiro diminui. Ou seja, tudo que a gente faz na questão tributária é para reduzir o consumo, é para dificultar o crescimento da nossa economia. Uma reforma tributária é mais do que urgente. Ah, professor, mas beleza, Então a gente vai tirar imposto, da onde que o Estado vai arrecadar dinheiro? Sabe da onde que a gente cobra pouco imposto? Pouco imposto de renda. A gente tem pouquíssimas faixas de renda. Vou colocar aqui para vocês, Então faça uma comparação. Imaginem vocês, por exemplo, que a gente tem um cara que ganha 6 mil reais por mês. É um salário bom? Claro que é. É muito maior que a realidade brasileira, da média realidade brasileira. Mas esse cara, ele vai acabar pagando de imposto de renda 27,5%. Se a gente pega um cara que ganha, sei lá, 50 mil reais por mês, esse cara também vai pagar 27,5%. Ou seja, o nosso imposto, ele tem poucas faixas. Isso faz com que, proporcionalmente, a galera que é muito mais rica, ela pague menos imposto do que a galera que é mais pobre. Quem sustenta o Brasil da maneira tributária que a gente está hoje,
com certeza é a classe baixa e a classe média baixa, digamos assim, tá? A classe alta proporcionalmente paga muitos impostos. Ah, mas sabe o que acontece? É que se a gente colocar muito imposto de renda sobre os mais ricos, com toda certeza os mais ricos eles vão querer tirar o dinheiro do Brasil e colocar em outros países. Isso vai afastar investimentos estrangeiros. Galera, até concordo, se o imposto de renda chegasse lá a 60%, 55%, mas convenhamos que um imposto de renda de 27,5% para grandes fortunas é nada, tá? Então, o que o Brasil precisa fazer? O Brasil precisa criar mais faixas de imposto de renda, sobretaxar os mais ricos, né? Não um sobretaxa que faça com que tenha fuga dos investimentos, e diminuir o imposto sobre o consumo, sobre a produção e sobre os serviços, tá? Por quê? Porque dessa maneira a nossa atividade econômica ela vai voltar a ser produtiva. O Brasil vai voltar a ser um país ativo economicamente, beleza? De novo, né? E é isso que o governo está propondo? Galera, de verdade não sabemos, é uma coisa que está muito nebulosa ainda. A gente sabe que o Paulo Guedes, por exemplo, ele está falando numa questão de unificação dos impostos, mais ou menos como a antiga CPMF, né? Por exemplo, a gente tem 5 impostos federais que são principais, a tendência é trocar por um único imposto. Vai ser mais fácil para fiscalizar o cara que está pagando e o cara que está consumindo, ou seja, isso vai reduzir a sonegação. Mas também existem outros trâmites aí, por exemplo, isso pode fazer com que o mesmo produto ele passe pelo mesmo imposto várias vezes, percebe? Então assim, existem algumas dificuldades. Tem a proposta do Senado, aliás o Senado até o Jorge Cajuru, né, um dos senadores talvez mais importantes aí do Brasil, ele está propondo dentro dessa reforma tributária que se cobre impostos maiores, né, de 40%, vou colocar aqui para vocês, acima de fortunas, acima de salários de R$49 mil, e é uma proposta que me parece bastante interessante, tá bom? Ou seja, galera, resumindo, né, para vocês entenderem essa reforma tributária, criar mais alíquotas de acordo com os salários, diferenciando, fazendo com que o mais rico pague mais e o mais pobre pague menos, e tirar o imposto no consumo. E principalmente porque o imposto no consumo é um dos impostos mais injustos que existem, sabe por quê? Vou imaginar que, por exemplo, eu sou um milionário, ganho R$1 milhão por mês. Eu vou lá comprar 1 litro de leite. Eu vou pagar o mesmo imposto nesse litro de leite que um cara que ganha, sei lá, um salário mínimo, percebe? O imposto sobre o consumo, o imposto sobre o serviço, sobre a produção, é um imposto que não distingue classe social. E é por isso que é importante, para conseguir reduzir essa desigualdade social, que é um dos gargalos econômicos brasileiros também, tirar imposto nessas áreas e aumentar o imposto de renda, que é um imposto que consegue escalonar de acordo com o poder de consumo, de acordo com a renda dessa população. Deu para entender, galera, por que é tão importante uma reforma tributária? Belezinha? Então, se vocês curtiram o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, até mais.